Lula fala grosso no palanque e peida fino no telefone. A comédia diplomática da semana foi estrelada por dois personagens já conhecidos do público: o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o seu chefe, Luiz Inácio Lula da Silva. O homem que prega soberania nacional enquanto chora desconto nas tarifas em Washington. Vieira embarcou para os Estados Unidos com uma missão patriótica: convencer o governo americano a acabar com as tarifas impostas ao Brasil. Era o momento de mostrar a tal reposição do prestígio internacional que o PT tanto prometeu. Resultado, um fiasco digno de Oscar. Em Washington, Mauro Vieira se encontrou com o secretário de Estado americano Marco Rubio. A reunião, segundo fontes diplomáticas, durou pouco e rendeu menos ainda. Nenhum avanço concreto, nenhum alívio nas tarifas, nenhum comunicado conjunto. Mas claro, ao voltar, o Itamaraty fez o que o governo Lula mais sabe fazer: mentir com convicção. Disseram que houve avanços, que o diálogo foi produtivo e que as relações bilaterais seguem em clima positivo. Mentira pura. Nem a Globo News, geralmente fiel à cartilha petista, conseguiu engolir a narrativa. O correspondente Jorge Pontual, aquele mesmo que já tentou de tudo para defender o indefensável, teve que admitir no ar: essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto, é o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo. Depois do telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo. Não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa. Quando até a Globo News solta um "não dá pra defender", é porque o vexame foi grande. Mas Lula, como todo populista profissional, tem uma solução infalível para o fracasso: transformar fiasco em bravata. Poucos dias depois da reunião desastrosa, o presidente subiu num palanque em São Bernardo do Campo, cercado de ministros, sindicalistas e estudantes de cursinho popular, e decidiu que o melhor jeito de disfarçar a vergonha internacional era gritar contra o imperialismo americano. Com aquele tom messiânico que mistura raiva, saliva, ele discursou: a gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Porque dignidade e caráter vocês não comprarão em shopping. Tradução: não conseguimos convencer os americanos a tirar as tarifas, então vamos fingir que o problema é o imperialismo. O mesmo Lula, que dias antes estava bajulando Donald Trump ao telefone, tentando marcar um encontro, agora virou o Che Guevara do ABC paulista. Fala grosso no palanque, mas peida fina quando o telefone toca de Washington. Lula falou de independência, dignidade, caráter, palavras que na boca dele soam como piada. Dignidade, caráter, vocês não compram em shopping, disse o presidente. Difícil não rir. Esse é o mesmo sujeito que vive hospedado em hotéis de luxo, janta em restaurantes de milhões e viaja com a esposa às custas do contribuinte. A independência de Lula é simples: independência para gastar o dinheiro público como quiser. Dependência total de ditaduras e corporações estatais quebradas. Enquanto fala em libertar o Brasil da influência americana, o PT continua despejando bilhões em empresas deficitárias que só sobrevivem porque o Tesouro injeta dinheiro nelas como respirador de hospital falido. De acordo com o Banco Central, as estatais federais acumularam quase 9 bilhões de prejuízo em 2025, ao dobro do que já era ruim no ano passado. E para cobrir o buraco, o governo teve que transferir 27 bilhões do Tesouro, dinheiro que poderia estar indo para infraestrutura, segurança ou saúde, mas que serve para sustentar as porradas da administração petista. Os Correios, por exemplo, registraram 4 bilhões de prejuízo só no primeiro semestre, e não é por falta de carta, por excesso de incompetência. O custo administrativo explodiu, as dívidas cresceram e o serviço continuou o mesmo, atrasado e ineficiente. Mas claro, Lula prefere falar em soberania latino-americana, independência latino-americana, do que explicar por que o Correios brasileiro está mais quebrado que a Argentina. Mauro Vieira, o embaixador do fracasso, tentou pousar de herói diplomático. Voltou ao Brasil dizendo que a conversa foi cordial. Em Brasília, conversa cordial significa que tomaram café, tiraram foto e voltaram sem nada na pasta. Rubio, pragmático como bom republicano,
deixou claro que os Estados Unidos não vão aliviar enquanto o Brasil continuar flertando com regimes autoritários e mantendo a censura contra empresas americanas. Ou seja, o problema não é o comércio, é o comportamento político do governo Lula e do STF de Moraes. Mas em vez de ajustar o rumo, o governo prefere posar de vítima. Porque na cabeça de Lula, se os Estados Unidos impõem tarifas, é culpa da elite branca da Faria Lima ou de um complô internacional contra o povo trabalhador. No mesmo evento em São Bernardo, Lula tentou se reinventar como pedagogo latino-americano. Falou de criar uma doutrina de educação regional, de libertar a juventude das amarras do pensamento estrangeiro. Tudo isso em meio a um cenário econômico caótico, com a inflação voltando a subir e desemprego disfarçado por programas temporários. O público formado por estudantes de cursinhos populares vibrou com o discurso, mas o país real, aquele que paga imposto, enfrenta fila no SUS e vê o preço da comida disparar, só conseguiu assistir atônito a mais uma performance ensaiada. O homem que dizia querer ensinar dignidade foi o mesmo que, no governo anterior, libertou amigos corruptos e usou a máquina pública para blindar aliados. Falar de caráter quando se tem José Dirceu, Palocci e Eike Batista no álbum de fotos é quase uma ofensa à inteligência nacional. Lula fala em independência dos Estados Unidos, mas a pergunta que não cala é: independência para quê e para quem? Porque o que ele chama de emancipação soa muito mais como um projeto de alinhamento ideológico com ditaduras latino-americanas. O discurso anti-americano é conveniente, serve para distrair o público enquanto o governo continua dependente da China, aliado de Cuba e cúmplice de Venezuela. É o velho truque do populismo, acusar o inimigo externo para esconder o desastre interno. Enquanto o diplomata Mauro Vieira voltava de Washington, de mãos abanando, Lula sonhava com uma doutrina latino-americana, o mesmo sonho bolivariano que quebrou Caracas e destruiu Buenos Aires. Nos governos petistas, o discurso de independência sempre teve um único propósito: justificar alianças ideológicas e trocas financeiras com ditaduras amigas. O PT nunca quis independência econômica nem soberania real. Quis independência para roubar sem prestar contas, para financiar governos autoritários, para mandar dinheiro para Cuba, Venezuela, Bolívia e Nicarágua, em nome da solidariedade socialista. Enquanto Lula discursa sobre caráter, seus aliados continuam presos por corrupção e tráfico de influência. Enquanto promete independência, o país volta a depender de estatais falidas e bancos públicos sufocados por rombos e indicações políticas. A verdade é que Lula vive de dois discursos, um para os palanques inflamados e nacionalista, outro para as reuniões diplomáticas, submisso e calculista. No microfone, ele desafia Trump. No telefone, ele implora por tarifa zero e um jantar de reconciliação. Na frente dos estudantes, promete um continente livre. Nos bastidores, vende o país a regimes falidos e passa pano para a censura judicial. É o mesmo velho Lula, o homem que grita contra o sistema enquanto governa como parte dele. O governo Lula virou uma caricatura de si mesmo. Fala em soberania, mas vive de empréstimo. Promete independência, mas depende de censura e estatais deficitárias. Posa de revolucionário, mas é sustentado pelo sistema que diz combater. Enquanto Mauro Vieira falha nas negociações, as estatais afundam e o país paga a conta das bravatas presidenciais. E o pior, cada discurso inflamado serve apenas para esconder a dura realidade. O Brasil está cada vez mais isolado, diplomática e economicamente. Lula não quer a independência do imperialismo americano, quer autonomia para expandir seu império ideológico, uma América Latina unida, não pela liberdade, mas pela miséria compartilhada do socialismo de palanque. No fim das contas, o único sonho latino-americano que Lula está conseguindo realizar é o da igualdade na falência. Se depender desse governo, o Brasil não será independente nem da própria incompetência.